Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Estamos na casa do Pai, né, irmãos? Estamos felizes com Jesus. Já ouvimos o Senhor falar através dos cânticos da harpa. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 9 até o 14. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Ezequiel. Deus abençoe, meu irmão, que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Meus irmãos que estão aqui, os obreiros, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Também está ali, o pastor já apresentou, quero apresentar de novo minha família, minha esposa Márcia, Miguel e Eloá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos acharam? Diga amém. Está escrito assim, é a palavra do nosso Deus. Por essa razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai que nos fez capazes, aptos ou idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Pode se assentar, você que pode, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, Paulo ele está preso. Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve uma carta aos Efésios, e Paulo também escreve uma carta retórica a Filemão. Qual é o propósito de Paulo escrever essa carta aos Colossenses? Tanto para reanimar a fé dos irmãos, e tanto para combater, irmãos, os falsos ensinamentos, ou seja, ensinamento
gnósticos que havia no meio do povo, e eles diziam que Jesus não era Deus, eles não acreditavam na divindade do Filho de Deus. Só que nós cremos, o povo de Deus crê, e está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3, a parte A do versículo, que Ele é o resplendor da glória de Deus, aleluia. Ele é a imagem exata da sua pessoa. Eles diziam que de forma alguma um Deus podia se tabernacular na forma de homem, ou seja, de uma matéria humana, porque eles diziam que toda a matéria do homem era má, aleluia. Mas nós cremos, irmãos, que Jesus, ele nasceu de um nascimento, aleluia, de uma ação extraordinária e poderosa do Espírito Santo. Jesus não nasceu de sêmen de homem, aleluia, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Por isso que João vai refutar esse falso ensinamento, aleluia, no capítulo de número 1, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todos nós vimos, aleluia, da sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, aleluia, cheio de graça e de verdade, aleluia. Paulo, a Bíblia diz, no versículo de número 9, Paulo vai compartilhar com os colossenses a oração que Paulo, aleluia, está intercedendo acerca daquele povo e daquela igreja. E qual é a vontade de Paulo? A mesma vontade de Deus, que o seu povo seja cheio do pleno conhecimento de Deus, aleluia. Você vai ver Paulo também instruindo ao seu obreiro Timóteo na sua segunda carta, dizendo: Timóteo, guarda essas sagradas letras que te faz sábia, aleluia, para a salvação. O nosso Senhor e Salvador Jesus também nos instruiu, aleluia, no Sermão do Monte, aleluia, no capítulo de número 7, no versículo de número 24, ele disse: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu assemelharei ao homem que é prudente e que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as enchentes, veio, aleluia, o vento bateu naquela casa e ela ficou intacta. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha, e essa rocha é Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Você crê? Aleluia. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, Tiago instruindo a igreja, Tiago vai dizer: irmãos, sejam tardios para falar, aleluia, sejam tardios para se irar, esteja pronto para ouvir, porque
A ira do homem não procede sobre a justiça de Deus. Ele vai dizer mais: portanto, irmãos meus, despojai-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei em vós a palavra. Aleluia, receber em vós a palavra, porque ela é poderosa para vos salvar. Aleluia. O conhecimento que nos salva é o conhecimento da palavra. O conhecimento profundo e verdadeiro é o conhecimento da palavra de Deus. E a oração de Paulo é para que frutifique em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Aí no versículo de número 12, Paulo vai instruir os irmãos dizendo: seja agradecido. Seja agradecido, dando graça ao Pai, que nos fez idôneo, ou seja, o Pai nos fez apto, ou seja, o Pai nos capacitou. Então entenda aqui, que a iniciativa da salvação não veio de nós, aleluia, oh glória, mas ela veio do Pai. Foi o Pai que nos fez apto, aleluia, para participar da herança dos santos. Então não é mérito, aleluia, não foi por obras, aleluia, oh glória, mas isso é amor. Aleluia. João capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito que Deus amou ao mundo de uma tal maneira, que enviou o seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4, está escrito: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda, aleluia, Paulo está falando aqui de uma coisa profunda, aleluia, Paulo não está falando, aleluia, das bênçãos terrenas que o Senhor nos abençoa, mas de uma coisa maior, aleluia. Por isso que Paulo em Colossenses capítulo de número 3, aleluia, manda o povo sair da terra e buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus o Pai. Sinta a presença de Deus aqui, aleluia. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo pela graça. Olha que coisa extraordinária. Pela graça sois salvo, aleluia. Isso não vem de vós mesmos, mas é dom. Foi um presente, aleluia, que Deus, Ele nos deu, sem nós mesmos, aleluia, a gente merecer, aleluia. Você vai ver, querido, em Salmo de número 40, Davi,
aleluia, agradecendo, Davi disse assim: e o Senhor me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha, e colocou um novo cântico na minha boca. Quantos vieram adorar esse Deus nessa noite? Eita glória. Versículo de número 6 de Efésios, capítulo de número 2. Olha lá. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões, olha lá, celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí no verso de número 8 ele vai repetir: pois pela graça, pronto, sois salvo. Você vai ver no livro de Gálatas, aleluia, Paulo vai chamar a atenção dos irmãos, porque entra no meio alguns falsos ensinadores, aleluia, que pregava a Cristo, irmãos, aleluia, só que eles queriam colocar, aleluia, os ritos da lei, aleluia, para um acrescento, para que eles alcançassem a salvação, e essa glória que foi lhe dada por Deus ao nosso Senhor e Salvador Jesus, ninguém pode tirar. Paulo disse: ainda que eu, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, eita glória, que não seja esse, seja anátema, aleluia. Aí ele vai dizer, no versículo de número 13, o que nós agradecemos, o que Paulo está pedindo para a igreja agradecer? Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós servimos ao reino de luz em meio às trevas. É por isso que o Senhor Jesus disse: ó, vós sois o sal da terra, vocês é a luz, aleluia, do mundo, aleluia. Ele nos tirou, olha para você ver, porque os gnósticos, eles tinham um ensinamento que eles tinham que ficar reencarnando, uma sabedoria que eles achavam que tinha sobre a salvação especial. Então eles morria e encarnava de novo, morria e encarnava de novo, aleluia. A salvação, aleluia, não vinha de uma forma, aleluia, direta e exata, aleluia. Passava-se tempo, eles morriam, aleluia, e eles diziam que encarnava e a sua alma era purificada e eles atingiam, aleluia, uma estabilidade, aleluia, espiritual maior. Mas Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, com a boca confessa, com o coração se crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, tu serás salvo. Eita, meu Deus! Com a boca se fala, com o coração se crê, aleluia, para a justiça. Lembra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16,
Versículo de número 31. O carcereiro sai tremendo de dentro da cela pelo que o Senhor nosso Deus fez. Ele indaga Paulo com a pergunta dizendo: o que eu faço para ser salvo? Paulo só respondeu o que nós devia também a responder: crê no Senhor Jesus. Eita, e será salvo tu e a sua casa. Olha para você ver, agradeça. Olha o que Paulo está falando. Seja agradecido a Deus. Às vezes a gente murmurando por coisas que nós não podemos murmurar. É por isso que Paulo falou em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12. Paulo falou assim: sei passar por necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aí ele vai dizer, sabe o que Paulo está falando? Eu aprendi a estar feliz em todos os momentos da minha vida. Porque todas as coisas eu posso. Eita, todas as coisas, aleluia, eu posso no Deus que me fortalece. Agradeça, porque ninguém podia fazer o que ele fez. Ninguém jamais podia fazer o que Jesus ele fez. Aleluia. Salmo de número 124, versículo de número 1. Salmo de número 124, lá. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Versículo de número 6, olha lá. Ele vai colocar lá, versículo de número 6. Aleluia. O salmista vai dizer: se não fosse ao Senhor que estivesse ao nosso lado, diga Israel, o nosso adversário tinha nos tragado vivo. Aí ele vai dizer, olha lá, bendito é o Senhor, que não nos deu por presa ao dente deles. Versículo de número 7, olha o que está escrito: a nossa alma, olha lá, a nossa alma escapou, olha lá, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou. Eita, a nossa alma estava presa e não tinha quem nos tirava de lá. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. A nossa alma escapou, como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro. O laço se quebrou. Sabe quem foi que quebrou esse laço? Jesus. Jesus, aleluia, ele quebrou esse laço. Quebrou na onde? No Calvário. Isaías 49, versículo de número 15, diz que ele não se esqueceu, não se esquece de nós. Pode-se uma mãe, olha lá, porventura pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não esquecerei de ti. 49:16.
Olha o que está escrito: eis que nas palmas das minhas mãos, olha lá. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente. Eis que na palma das minhas mãos. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Você está entendendo? Eu te gravei. Isaías 53, a Bíblia diz que Deus agradou o moelo. Porque Deus é perverso? Não. Deus se satisfez, aleluia, com o sacrifício de Jesus na cruz? Não. Só que era necessário Deus moê-lo, aleluia, por amor a nós, aleluia. Aí o texto vai dizer, Isaías 53, versículo de número 1, 53, versículo de 1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Olha lá, verdadeiramente ele tomou sobre si. Vou abrir um parênteses aqui. É por isso que Paulo diz, pastor, em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder. Eita, meu Deus, para a salvação de todo aquele, aleluia, porque Ele é, aleluia, o poder para a salvação, olha lá, de todo aquele que primeiro do judeu e depois do grego. Aí ele vai dizer assim, ó, e nele se descobre, olha lá, porque nele se descobre a justiça de Deus, aleluia, de fé em fé, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. 1 Coríntios capítulo de número 18, olha lá, olha que Paulo, aleluia, olha que Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés, não é os anjos, é Jesus, aleluia, é Jesus, é Jesus. Versículo de número 23 do capítulo 1 de 1 Coríntios: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os que são chamados, porém tanto os judeus como o grego pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque Ele é o Salvador da humanidade. Você vai ver que, aleluia, que os gnósticos diziam que eles tinham um conhecimento especial, pastor, para a salvação. Aí Paulo vai cortar o mal pela raiz. Paulo vai falar assim, ó: tem um mistério
que veio desde os séculos e da geração passada. Aí ele vai dizer: esse mistério é Cristo dentro de vós. Aí você vai ver Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo falando acerca disso de novo, dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida que eu vivo, a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É por isso que ele dizia que o viver era lucro e o morrer era Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: olha, vocês estavam mortos nos vossos pecados. Cristo, em sua bondade e a sua misericórdia, olha para você ver, ele fez uma transição, né, do reino de treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós estamos aqui ainda, aleluia, nessa terra hostil, só que nós não somos daqui. Paulo escreveu em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 21, se eu não me engano. Olha lá, versículo de número 19. Olha lá o que está escrito: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Paulo está falando aí de um povo que tomou a graça e tornou essa graça a hipergraça, a libertinagem. Só que Paulo está instruindo os filipenses, dizendo: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha lá o versículo de número mais, olha lá, mas a nossa cidade estais nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui pelo momento de tempo. Nós fazemos parte da obra missionária de Deus na terra. É por isso que o Senhor, Ele deu poder para a igreja e disse: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Jesus subiu, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus dá instrução, aleluia, aos seus discípulos que está no Monte das Oliveiras pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele sobe e os primeiros a pregar uma mensagem escatológica acerca da volta de Jesus, aleluia, foi os anjos. Jesus sobe, os anjos descem, e os nossos irmãos estão olhando para o céu, eles abrem a boca e dizem: varão galileus, porque está olhando esse Jesus da forma que ele está subindo, da mesma forma que ele está subindo, um dia vocês o verão o voltar. Aí Pedro disse assim, irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda as suas promessas, ainda que alguns tenha por tardio. Aleluia. Nós sabemos que a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora, aleluia, oh glória, pode ser agora, pode ser daqui 20 anos. É por isso que Paulo diz que aquele que é mortal se revista da imortalidade. O que é incorruptível
se revista da incorruptibilidade. E quando aquele que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. Só que a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Vou terminar. O Cristo que veio, que morreu pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou, que ficou 40 dias com seus discípulos, depois foi assunto aos céus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3, a parte B do versículo, que ele se assubiu e se assentou, olha lá, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está lá, e você pode ver que ele desceu. Depois que ele foi, ele desceu, porque tinha um homem chamado Saulo, que estava perseguindo a sua igreja. Aí Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, e disse: Saulo, Saulo. Você vê a ligação de Cristo com a igreja? Ah, não mexe não, irmão. Vai procurar sarna para se coçar. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegue? Diz que ele cai ajoelhado e dizendo: quem és tu, Senhor? Eita, meu Deus, eu sou Jesus. Eu sou o Senhor Jesus. Recalamaxéria. Deus te fortalece nessa noite. Eita, eu sinto a presença do Espírito de Deus. Até os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vou entrar 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz: isso aqui é que consola o homem, não tem outra consolação que possa consolar a minha alma. Ele disse: o mesmo Senhor, eita, descerá do céu, olha lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, olha lá, ressuscitarão primeiro. Falei para o pastor Ezequiel aqui, ele não lembrava de mim, mas ele que fez o culto fúnebre da minha mãe. E eu lembro que os irmãos louvando o hino da harpa, e eu novo na fé, eu senti uma presença tão extraordinária do Espírito Santo. Aleluia. Alguns irmãos estavam achando que eu estava chorando por causa da minha mãe, mas eu estava cheirando, sentindo o consolo do Deus Espírito Santo que está aqui nessa noite. Aleluia, para te fortalecer, para te consolar. Era maxéria. Aleluia. Olha lá. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens,
ao encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Termina agora. Os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. Vou terminar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Hebreus 10, 37. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37. Olha lá. Porque ainda um pouquinho de tempo. Diga para o teu irmão, espere mais um pouquinho. Ore mais um pouquinho. Pregue a mensagem da cruz mais um pouquinho. Evangeliza mais um pouquinho de tempo. Olha lá. E o que há de vir, virá e não tardará. Você já imaginou as coisas, né? Você vê que são coisas, como que a Bíblia fala? Esqueci a palavra aqui. São coisas que a palavra e nem nada dessa terra pode explicar o que está lá. Porque ainda há um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Versículo de número 38. Olha lá. Mas o justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Olha lá. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo. Olha lá. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Vou terminar agora. Tito capítulo de número 1, versículo de número 11. Tito capítulo 2, versículo de número 11. 2:11. Olha lá. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ah lá, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Eita, aleluia! O aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Olha lá, a qual se deu a si mesmo por nós. Olha lá, para quê? Olha o propósito. A doutrina de Deus é soterológica, irmãos. Aleluia, o plano de Deus para a humanidade não é outro. Deus, ele tem um plano ao homem, e esse plano é de vida eterna. É para ver as coisas que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que ele não deixou subir ao coração do homem. São as coisas que ele preparou para aqueles que o amam, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e
de boas obras. E esse povo está aqui nessa noite. Eita glória. Esse povo está aqui nesta noite. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Pai bendito, poderoso e santo, obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu sacrifício vicário, pelo presente, Pai bendito que o Senhor nos deu, sem mesmo, Senhor da glória, a gente mesmo merecer. Pai bendito, nós cremos, Senhor, e a tua palavra nos diz que aquele, meu Pai, que em nós começou uma boa obra, é fiel, Senhor, para terminar. Segura, Pai, na mão dos meus irmãos. Pai bendito, fortaleça eles até a sua vinda, Senhor dos exércitos. Desvia eles de todo mal, meu Pai. Guia eles salvos, Senhor, para o teu reino celestial. Deus bendito, eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu devolvo o microfone para quem de direito. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.